Algo está acontecendo neste momento que deixou todas as agências espaciais em alerta. O objeto interestelar conhecido como Atlas, o terceiro visitante já confirmado vindo de fora do nosso sistema solar, acaba de fazer algo que ninguém acreditava ser possível. Mudou de curso. Não ligeiramente, não sutilmente, mas de uma forma que viola todas as leis conhecidas da mecânica celeste. Pela primeira vez na história, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides, uma coalizão global de defesa endossada pelas Nações Unidas, começou a rastrear um objeto proveniente de outro sistema estelar. Mas por que agora? Por que este? Porque novos dados sugerem que o terceiro Atlas não está onde deveria estar. Não de acordo com o laboratório de propulsão a jato da NASA, não de acordo com as previsões orbitais e não de acordo com as leis fundamentais da física. Se este objeto realmente alterou sua trajetória enquanto estava próximo ao Sol, então o que estamos testemunhando pode não ser apenas uma anomalia astronômica, mas sim algo intencional. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides, a AWN, na sigla em inglês, tem um único propósito: detectar e se preparar para ameaças que possam colocar em risco a vida na Terra. Trata-se de uma coalizão dos observatórios mais poderosos do mundo, da NASA e da ESA, ao Observatório da Montanha Púrpura, na China. Até então, a AWN monitorava apenas asteroides próximos da Terra, detritos originados dentro do nosso próprio sistema solar. Mas no final de outubro de 2025, a ION fez um anúncio surpreendente. Pela primeira vez na história, o telescópio começaria a rastrear um objeto interestelar, o Atlas de Três Olhos. A justificativa oficial era melhorar a precisão astrométrica em corpos cometários, mas o momento era suspeito. Apenas alguns dias antes, o Atlas de Três Olhos havia desaparecido atrás do Sol, e astrônomos independentes começaram a relatar pequenos desvios em sua posição esperada. Ele deveria reaparecer ao longo de um arco previsível. Em vez disso, os cálculos não funcionaram. Avi Loeb, astrofísico de Harvard e autor da escala de Loeb, já havia classificado o Atlas Ocular 3I com uma probabilidade de 4 em 10 de ser artificial. Então, após essas novas anomalias, a AWN discretamente o elevou à categoria de alvo prioritário. Centenas de telescópios foram redirecionados para rastreá-lo, como se a própria Terra estivesse se preparando para algo que não deveríamos ver chegar. O primeiro indício de que algo estava errado veio de um grupo independente de astrônomos conhecido como Earth Exists, um pequeno, mas respeitado coletivo de pesquisa. Eles compararam dados de telescópios em tempo real com as previsões do sistema Horizon do JPL, e o que descobriram virou notícia da noite para o dia. O satélite 3.2 Atlas não estava apenas fora de curso por algumas centenas de quilômetros. Estava a 1,1 milhão de quilômetros de onde deveria estar, aproximadamente 3 vezes a distância entre a Terra e a Lua. O deslocamento não foi aleatório. A distância do objeto permaneceu constante, mas sua posição no céu deslocou-se lateralmente, como se tivesse se movido de lado pelo espaço. Isso viola as leis da mecânica orbital. Cometas podem se deslocar para frente ou para trás devido a jatos de vapor expelidos que atuam como propulsores naturais, mas não se movem lateralmente. Para que isso acontecesse, seria necessária uma imensa força externa ou interna. Nem mesmo o maior cometa já registrado, Hale-Bopp, conseguiu atingir tal precisão ou potência. No entanto, de alguma forma, o cometa 3E Atlas conseguiu. Se o 3E Atlas tivesse alterado sua órbita intencionalmente, alguém teria que ter percebido antes do resto do mundo. E foi então que a atenção se voltou para a NASA e o JPL. Já em setembro, os orbitadores de Marte da NASA estavam perfeitamente posicionados para fotografar o objeto de perto durante sua passagem próxima ao Sol, mas essas imagens nunca foram divulgadas, nem um único fotograma. Fontes internas afirmam que os dados estão sendo analisados, mas outros suspeitam de algo mais deliberado. Censura. Se essas imagens mostrarem geometria estrutural ou comportamento da luz inconsistentes como um corpo natural, a NASA teria todos os motivos para adiar a divulgação pública. Em uma de suas publicações recentes, a VIB mencionou que o 3E Atlas exibia uma anticauda, um jato de material apontando para o Sol, um fenômeno extremamente raro. Mas, após o encontro com Marte, a cauda se inverteu, fluindo repentinamente para longe do Sol novamente,
como se o objeto tivesse se reorientado. Nenhum cometa natural jamais reverteu a direção de seu jato de forma tão precisa. E, no entanto, apesar da estranheza, a NASA insiste que se trata de atividade cometária rotineira. Ainda assim, a pergunta permanece: se é rotineiro, por que a rede de defesa contra asteroides está envolvida? No final de outubro, novos dados de rastreamento confirmaram o que todos temiam. O desvio era real. Ao longo de 19 horas, a discrepância posicional aumentou em mais de 4 minutos de arco, o equivalente a centenas de milhares de quilômetros. De acordo com analistas orbitais, manter essa deriva exigiria uma velocidade lateral de quase 4 km por segundo, mais propulsão do que algumas de nossas próprias sondas espaciais de longa distância jamais conseguiriam produzir. Teorias explodiram por toda a comunidade científica. Alguns disseram que era desgaseificação, outros culparam o vento solar. Mas o vento solar não gera impulso lateral. Se os dados estiverem corretos, o Atlas 3.2 precisaria de um sistema de propulsão capaz de aceleração sustentada e manobras de precisão. Entretanto, o workshop do IDRMN para treinar astrônomos no rastreamento do comportamento imprevisível de cometas lotou em poucas horas. Nos bastidores, o Escritório de Defesa Planetária da NASA elevou discretamente seu nível de monitoramento, o mesmo nível reservado para asteroides potencialmente perigosos. A ironia: o objeto está se afastando da Terra, não se aproximando. Então, por que tratá-lo como uma ameaça? Alguns acreditam que a resposta reside em algo ainda mais estranho. Ele pode estar planejando outra mudança de direção. Justo quando os astrônomos pensavam que a anomalia havia se estabilizado, o asteroide 3 Atlas mudou de direção novamente. Mas desta vez não foi apenas um pequeno desvio, foi uma correção completa. Observatórios terrestres no Chile, na Espanha e no Japão detectaram uma deflexão secundária, menor que a primeira, mas perfeitamente alinhada com a trajetória original do objeto, como se ele tivesse corrigido seu próprio caminho. Não se tratava de uma deriva aleatória. O movimento era simétrico, calculado e preciso, o tipo de correção que uma espaçonave executaria após uma verificação automática de navegação. O sistema IAWN emitiu um alerta interno classificado como evento de reconhecimento de padrão, o que significa que o comportamento não correspondia a nenhum fenômeno natural conhecido. Simultaneamente, o Centro Europeu de Operações Espaciais, ESOC, divulgou uma atualização criptografada para suas agências-membros, confirmando que 3 foguetes Atlas haviam produzido aceleração mensurável inconsistente com a influência gravitacional. Em termos simples, o objeto havia disparado algo. Mas disparou o quê? Quando o Very Large Telescope no Chile analisou suas emissões infravermelhas, descobriu um pico repentino de radiação térmica, uma explosão que durou 12 minutos, seguida por um resfriamento completo, como se um motor controlado tivesse sido acionado e em seguida desligado. Seja lá o que fosse o 3PNU Atlas, acabara de provar que podia se mover sozinho. No momento em que os dados foram divulgados, todas as agências espaciais se mobilizaram. A NASA dobrou seu cronograma de monitoramento. A China reativou seu conjunto de rádios U-22. Normalmente são utilizadas em missões lunares para rastrear frequências do espaço profundo provenientes do vetor do objeto. E a Agência Espacial Europeia acionou protocolos de emergência de seu escritório de defesa planetária, uma medida geralmente reservada para eventos de impacto iminente. Oficialmente, isso visava garantir a observação coordenada. Extraoficialmente, foi um momento de pânico. Cientistas do Caltech e da Universidade de Tóquio começaram a comparar 3 Atlas oftalmológicos. O padrão de aceleração era diferente de qualquer sistema de propulsão artificial conhecido. O que eles descobriram foi assustador. A curva de calor da explosão não correspondia a nenhuma reação química ou propulsão iônica conhecida. Em vez disso, assemelhava-se a uma assinatura de aceleração magneto-hidrodinâmica, o tipo produzido quando o plasma carregado é guiado por campos eletromagnéticos. É a mesma tecnologia que a humanidade apenas teorizou para viagens interestelares. E não se tratava apenas de propulsão. A taxa de rotação do objeto, anteriormente estável, começou a flutuar em harmônicos, repetindo-se a cada 247 segundos. A princípio, os astrônomos pensaram que ele estava girando descontroladamente, mas o padrão era preciso demais. Ele estava se comunicando através do movimento. A cada nova observação, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides expandia seu escopo. O que começou como uma colaboração científica agora operava como uma força-tarefa de defesa.
A nova direção do objeto apontava não para o espaço interestelar, mas para os planetas exteriores. Mais especificamente, sua trajetória ajustada cruzava a órbita de Júpiter. Os analistas calcularam que, em poucos meses, 3 satélites Atlas passariam perigosamente perto do gigante gasoso dentro de sua magnetosfera, uma região capaz de gerar imensa energia. Se isso foi uma coincidência surpreendente. Mas, se não fosse isso, o objeto estaria se preparando para algo deliberado, uma assistência gravitacional, a mesma manobra que as espaçonaves usam para ganhar velocidade ou mudar de direção aproveitando o movimento de um planeta. Foi nesse momento que o monitoramento global atingiu o que a NASA chama de nível 3 de contingência. Isso significava que o movimento do objeto era ativo, intencional e cada vez mais imprevisível. No entanto, apesar da crescente tensão, algo ainda mais estranho começou a acontecer. A frequência da interferência de rádio nos observatórios da Terra começou a se sincronizar, todas correspondendo ao pulso rotacional de 3 Atlas. O próprio planeta estava começando a ressoar com o sinal do objeto. Então, sem aviso prévio, todos os observatórios que monitoravam o Atlas de 3 olhos ficaram inoperantes. Em menos de 10 minutos, a telemetria do Havaí, Chile, Itália e África do Sul congelou simultaneamente. A rede de espaço profundo perdeu contato. Até mesmo as antenas de rádio da China relataram silêncio total em várias frequências. Quando os fluxos de dados foram retomados. 47 minutos depois, todos mostravam a mesma coisa. O Atlas de 3 olhos havia desaparecido. Não foi destruído. Não estava escondido pelo Sol. Desapareceu, sumindo de todas as coordenadas registradas. Mas um eco fraco permaneceu. Um zumbido de baixa frequência, indetectável ao ouvido humano, mas mensurável pelos sensores, pulsava pela rede a cada 247 segundos. Os cientistas presumiram inicialmente que se tratava de interferência de fundo. Mas a sincronização foi perfeita demais. Cada pulso coincidiu com o último período de rotação conhecido do objeto, como se o sinal ainda estivesse lá fora, reverberando pelo espaço, ecoando sua posição final. A rede interestelar, IUNEN, classificou oficialmente o evento como Anomalia de Sinal Interestelar 2025-11, restringindo seu acesso. Mas um detalhe vazou. Nesses últimos 47 minutos de escuridão, os telescópios registraram brevemente um clarão, fraco, direcional e perfeitamente alinhado com a órbita de Júpiter. O objeto não havia desaparecido. Ele havia saltado. Nas horas que se seguiram ao apagão, o caos se instaurou na comunidade astronômica mundial. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides não emitiu nenhum comunicado. A NASA permaneceu em silêncio. A Rede de Espaço Profundo da China divulgou uma única linha de dados antes de apagar completamente seus arquivos. Rastreamento de anomalia encerrado. Objeto não observável. Durante uma semana inteira, o mundo não fazia ideia de onde o Atlas de 3 olhos tinha ido parar. Então, tarde da noite, o telescópio espacial James Webb detectou algo tênue. Um clarão de luz refletida movendo-se a uma velocidade impossível, cruzando a órbita de Júpiter. Quando os analistas compararam a posição com a mecânica orbital, os resultados os deixaram perplexos. O objeto não havia desacelerado nem se deslocado à deriva. Ele havia realizado o que os físicos chamam de realocação vetorial instantânea. Em termos simples, ele havia mudado de posição mais rápido do que a velocidade da luz permitiria. E isso não deveria ser possível. Durante dias, os cientistas tentaram racionalizar os dados. Talvez fosse uma falha no sensor. Talvez fosse radiação de fundo. Mas então veio a confirmação. O Observatório Gaia da Agência Espacial Europeia, orbitando a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, captou um reflexo idêntico exatamente 247 segundos após a detecção de Webb. A sincronização foi exata. O sinal saltou como se o objeto tivesse se duplicado através do espaço-tempo, usando a mesma frequência de ressonância que vinha emitindo há meses. Cada vez que aquele pulso era detectado, ele não se dissipava, ele se multiplicava. Era como se o 3 Atlas tivesse aprendido a usar a própria gravidade como uma ponte, movendo-se através do próprio tecido do espaço-tempo. Em seguida, veio a descoberta mais perturbadora de todas. O centro de comando da EAWN em Viena recebeu uma transmissão prioritária marcada como nível ômega. Ela continha um fluxo de dados parcial reconstruído a partir do período de apagão.
Os 47 minutos perdidos quando todos os observatórios ficaram em silêncio. Quando decifrados, os dados não eram telemetria nem imagens. Eram binários. Uma transmissão estruturada embutida na própria rede, sincronizada com a sequência de pulsos de 3 atlas oculares. E quando decodificados, formavam coordenadas, mas não espaciais, e sim temporais. A localização coincidia com a órbita de Júpiter, mas o registro de tempo não. Apontava para o futuro, exatamente 6 anos à frente. Inicialmente, os analistas descartaram a possibilidade de serem dados corrompidos. Mas à medida que a reconstrução prosseguia, algo assustador tornou-se evidente. As coordenadas não eram de Júpiter, mas sim da Terra. Um marcador de trajetória preciso em quilômetros, indicando onde o Atlas terrestre se cruzaria com o plano orbital do nosso planeta no ano de 2031. O objeto não havia escapado do sistema solar. Ele havia definido um ponto de retorno. O arquivo foi imediatamente bloqueado sob o protocolo de risco de asteroide nível 10, a mesma classificação usada para ameaças de nível civilizacional. Todas as agências espaciais nacionais negaram sua existência. No entanto, 3 meses depois, astrônomos amadores na Austrália começaram a captar ecos de rádio fracos repetindo o mesmo pulso de 247 segundos. Mas desta vez, vindos de dentro do cinturão de asteroides. O sinal não estava mais se afastando. Estava retornando. Foi então que a rede de alerta de asteroides foi desativada permanentemente. Todos os dados, todos os feeds públicos e todos os registros de observação abertos desapareceram da internet. A justificativa oficial foi a reestruturação do sistema. A verdade permanece desconhecida, mas fontes internas afirmam que uma rede privada de observatórios criptografados foi estabelecida, operando fora de qualquer jurisdição governamental. Seu codinome é Projeto Hélios. Sua missão é rastrear o que quer que 3 Atlas tenham se tornado e preparar seu retorno, porque talvez o objeto não estivesse apenas se deslocando pelo espaço. Talvez estivesse mapeando tudo, estudando nossa gravidade, nossa órbita, nossa ressonância. Talvez não estivesse fugindo de nada. Talvez estivesse esperando o alinhamento. Agora, a cada 247 segundos, um pulso fraco ainda ecoa pelo sistema solar. Tão fraco que se mistura com o ruído cósmico, mas forte o suficiente para nos lembrar que a história não acabou. O mundo pode ter se esquecido de Trace Atlas, mas o universo não mudou. Então, se esta história fez você questionar o que realmente está se movendo lá fora, que tipo de inteligência poderia estar guiando algo através das estrelas, não desvie o olhar. Inscreva-se neste canal. Revelamos as descobertas que as agências não admitem que existam. Ative as notificações, porque quando o Atlas da 3 retornar, ele pode não apenas passar por aqui, ele pode estar voltando para casa